Boa tarde, meu nome é Gabriel Costa Puglia e fui mentorado pelo professor Ignacio Torrios para estar escrevendo meu trabalho de conclusão de curso sobre a análise estrutural do suporte de um vaso de pressão na vertical. Então, inicialmente, o vaso de pressão nada mais é do que uma estrutura metálica que armazena líquido ou um gás sob pressão, né? E a gente tem um exemplo mais clássico, seria o do botijão de gás, que a gente encontra em diversas residências. Mas, aí, trazendo para uma escala industrial, a gente tem esse caso aqui, que é o objeto de estudo desse trabalho, né? Que seria um vaso de pressão que armazena um polímero para uma indústria química aqui do estado, né? Então, a gente tem um vaso de proporção de mais de 11 metros de altura. E a gente vai estar com foco em analisar o que seriam as pernas ou os suportes dele, né? Frente a diversos cenários de carregamento, porque esse vaso de pressão ele vai estar sofrendo diversas cargas, ou seja, vai estar aplicando diversas forças sobre ele ao longo da vida útil. Como, por exemplo, em teste hidrostático, a carga do vento, a flambagem, a criticidade de uma falha, defeito, o que a gente chama de trinca, e, por fim, a ressonância. Então, para ficar mais claro aqui, eu trouxe o exemplo da carga do vento numa maquete que eu fiz. A gente vai ter diversos níveis de vento, né? Desde o vento mais fraco, que é o que a gente encontra diariamente, aquele na faixa dos 10 metros, até um vento um pouco mais raro, que pode chegar até 45 metros por segundo, né, de velocidade. E por fim, o vento em tempestade, que pode facilmente ultrapassar os 60 metros por segundo. Eu vou aumentando aqui a força do ventilador, né? E a gente pode observar também que o vento ele pode induzir uma vibração na estrutura, né? Nessa parte a gente consegue observar isso mais claramente. E essa vibração ela vai ser importante, que eu vou estar comentando um pouco mais pra frente. Porque a gente tem o fenômeno da ressonância, né? E para exemplificar, eu trouxe o vídeo dessa ponte, que a força do vento fez com que ela entrasse em ressonância, resultando no colapso completo da ponte, que veio a desabar em pouco tempo. A gente tem também o efeito da criticidade, e para exemplificar isso eu peguei um papel e apliquei uma força, e vocês podem ver que a força que eu aplico não é o suficiente para rasgar o papel, né? Ele por si só já aguenta isso. Mas o mesmo não acontece se a gente induzir um defeito no meio da folha, que com a mesma força eu posso estar fazendo com que esse defeito se propague até o ponto do colapso, né? Quando o papel chega a rasgar. A gente tem também a questão da flambagem, que foi levada em conta, porque a gente tem o peso do produto ou o peso em teste hidrostático, né? Que os dois ultrapassam a faixa das 50 toneladas de peso, e tudo isso gera uma força de compressão axial na estrutura, que pode levar ela à flambagem, que é basicamente o que está acontecendo aqui no vídeo. Né? Quando a estrutura não aguenta mais, plastifica e chega a colapsar. Então, para a gente concluir, né, por meio dos cenários analisados e dos métodos aplicados, a gente conseguiu um correto dimensionamento do suporte, né? A gente percebeu que a força do vento ela tem um grande impacto, sim, na força gerada na estrutura, só que ela não é o suficiente para fazer com que a trinca que a gente induziu se propagasse, né? Então, aquele fenômeno que a gente viu no vídeo do papel se rasgando, a gente não teria nesse caso. Né? Mas um ponto de atenção é que aquela vibração que a gente também viu no vídeo do vento, ela pode acontecer sim nesse nosso estudo de caso, uma vez que para velocidades de até 15 metros por segundo, que não é algo tão difícil de acontecer, a gente poderia ter esse fenômeno. No mais era isso e eu agradeço a atenção de todos.